Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos seguir então nesse sábado com os nossos estudos sobre campos de energia e chakras? Então, bora lá. Como sempre, né, no começo eu dou uma recapitulada do que a gente viu ali na última aula. Então, a gente falou mais um pouquinho sobre como acessar os corpos mais superiores e a importância disso para a gente ter repertório e ferramentas para lidar com as crises e com as dificuldades da vida. A gente falou um pouco sobre a importância da gente assumir a nossa responsabilidade pelo nosso processo evolutivo, sobre, né, isso tem a ver com os corpos superiores também, quem vê do ponto de vista do alto, consegue enxergar situações na vida um pouco melhor, com mais senso de realidade, por incrível que pareça, né? Falamos de estados vibracionais, né? Ondas, alfa, delta, gama e outras coisas, e falamos sobre os chakras, os 7 principais, o que são chakras, e demos ali uma pincelada neles. Hoje a gente não vai falar muito mais sobre cada um dos chakras, tá? Numa outra aula a gente retoma isso. Hoje eu quero, e eu senti essa necessidade da gente entrar um pouco mais em como usar os chakras, a interação deles, na defesa dos nossos campos energéticos, na defesa energética propriamente dita. Então a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Muitas vezes quando a gente está imaginando, né, vendo as figuras ali dos chakras, os pontos de energia e tudo mais, a gente acaba criando na nossa cabeça imagens mentais de que os chakras ou a energia ela é algo estático. Então, quando eu falo, imagine uma bola de luz, você imagina tipo uma lâmpada daquelas que imita a lua acesa. E aí, assim, não é que está errado imaginar isso, não acho que seja errado, acho que isso já ajuda. Mas para a gente ir ganhando experiência no sentido de realmente mobilizar energia, hoje a gente vai falar bastante sobre a ideia de que energia é movimento. Lá nas primeiras aulas eu falei que energia era informação, e de fato ela é. Mas para fins da gente manipular as energias, energia é sempre movimento. Então até coloquei aqui nesse slide, né, desde a Via Láctea, que é o nosso sistema solar, que a gente sabe que ele é num formato de espiral, e essa espiral ela está se deslocando em algum espaço, né, muito, muito maior, a um ponto que a gente não consegue nem muito bem calcular, e a gente sabe que o universo é algo que está em expansão, a gente vai falar sobre isso já já, mas os braços dessa espiral, né, então imagina que você tem uma espiralzinha assim, eles estão se abrindo, né? Eles estão se abrindo. Existe um movimento, existe um ritmo, algo que está acontecendo. Então, desde a Via Láctea, que é algo grandioso, muito maior do que nós, até o átomo, que é essa figurinha que eu coloquei aí, essa animaçãozinha, ela imita um átomo, né? A ideia de um átomo. Tudo tem um certo ritmo, um certo fluxo e está em constante movimento. Quando a gente fala de fixações, de lentidão, nós estamos falando de bloqueios, quando a gente está falando de energia. E não só de energia, né? Quando a gente fala, por exemplo, fixação é um termo que foi ali cunhado pelo Jung ou pelo Freud no âmbito da psicologia, por exemplo. Toda vez que aquela pessoa fala, senta para conversar com alguém, ela sempre fala do dia que a fulana fez aquilo para ela, ou ela sempre fala de uma humilhação ou de um abuso específico que ela sofreu. Óbvio que isso é um trauma, muitas vezes são situações trágicas mesmo e difíceis, mas o problema para a própria pessoa, que é a vítima dessa situação, é que ela está fixada naquele ato triste que aconteceu com ela. E aí, isso, energeticamente e psicologicamente nesse caso, é visto como um bloqueio. Então,
É quase como se a vida fosse uma locomotiva e essa pessoa sofre um trauma, ela desce do trem e ela fica parada ali. Ela não consegue sair daquele estado de trauma. Não é fácil. Traumas realmente importantes, como abusos, por exemplo, eles vão requerer processos profundos de terapia com psicólogos, com analistas, com psicanalistas, talvez uma terapia energética como apoio também, mas é necessário para que a pessoa possa, inclusive, encontrar felicidade, que ela possa voltar a ser feliz, que ela supere isso, que ela ultrapasse isso. E isso não significa concordar, aceitar, significa apenas seguir o seu caminho, voltar a subir no trem da própria vida e seguir o fluxo, né? Então, não é à toa que a palavra chakra, ela representa roda ou disco ou vórtice em sânscrito, né? Porque ela remonta já por si só esse movimento. Seja como for, né? Eu já estou adiantando a aula, estou falando aqui de tratamentos que podem ajudar nesse desbloqueio, mas assim, então, quando a gente está falando de energia, quando a gente está falando de campos de energia, e inclusive quando a gente está falando da parte psicológica também, tudo o que está parado no tempo, tudo que não fluiu, não seguiu, não está resolvido. Tudo que não fluiu, que não seguiu, não está resolvido, não está fixado, né? As neuroses que o Jung e o Freud descreviam tem muito a ver com essa fixação, com essa cristalização. Você está cristalizado ali naquele trauma e não consegue. Quantos adultos vocês conhecem que têm comportamentos que são de crianças ainda? Por quê? Porque às vezes algo aconteceu realmente na infância e aquela pessoa está fixada lá. Ela não consegue assumir posturas de adulto, ela não consegue avançar. Em termos de energia, quando nós estamos falando de fixação, de estagnação, nós estamos falando de algo se tornando denso. Então, imagina que eu tenho, sei lá, uma água de um rio que está correndo, ela corre, ela tem um fluxo, ela tem um ritmo, blá, blá, blá. E aí algo começa a bloquear o fluxo aqui, surge, não precisa ser uma pedra, sei lá, um galho, né? Ou várias coisas que vão se empilhando ali. Isso aqui, que era só um galho, ele vai se densificando, vai criando lodo, a água vai perdendo o ritmo, quando ela passa ali já sem tanta força, ela já deposita mais sujeira do que leva embora, e aí aquilo vai criando uma maçaroca de coisas, ou seja, vai se densificando, ficando denso. Lembra quando eu falei dos corpos de energia? Que eu falei que o corpo menos evoluído é o físico, porque ele é mais denso? Toda a energia que o meu corpo físico trata, ela é uma energia que está num nível de vibração muito baixo. Então, o nível de vibração do meu corpo físico é esse aqui. O meu duplo etérico já vibra um pouquinho mais rápido. Por quê? Porque ele não é, eu não consigo nem ver ele, né? Ele não é físico, ele não é sólido, entre aspas, ele não é tão denso. Ele é um duplo, ele é uma cópia do meu corpo, mas ele é etérico já, ele é sutil. Então ele já vibra um pouquinho mais rápido. Né? Os outros corpos, à medida em que eles estão tratando de níveis ainda mais elevados, mais rápido eles vibram, tá? Então, quando a gente está falando de vibração, a gente está falando de frequência, né? Então, o meu corpo físico, ele quase não tem vibração, ele tem uma certa flexibilidade, ou seja, ele não é tão denso assim, mas isso aqui, dá para acreditar que aqui dentro só tem átomos se movimentando como esse do slide? Aqui dentro, olha o quanto isso aqui é sólido, entre aspas, mas eles estão tão apertadinhos que quase não se movimentam. Mas isso aqui também é energia. Eu, né, sou feita de pele, gordura, músculo, enfim, que já tem uma certa molezinha, infelizmente, não, mentira.
já não é tão denso quanto isto aqui. Então, eu sou considerada, do ponto de vista energético, um pouco mais evoluída do que esse cristal. Assim vai, né? Os seres espirituais elevados são ainda infinitamente mais sutis, espiritualmente falando, vibram numa frequência mais rápida do que a minha, que estou ocupando um corpo físico. Então, quando a gente pensar em termos de energia, quanto mais denso, quanto mais contraído, quanto mais parado, energeticamente bloqueado ou energeticamente desconectado de Deus, isso está, tá? Quanto mais a energia tem uma qualidade iluminada, porque vamos lembrar que luz remete frequência, né? Não tem nada a ver com ser claro ou escuro, mas sim com luz e ausência de luz, porque a gente está falando de frequência. Então, quanto mais sutil, quanto mais a vibração for rápida, mais energeticamente expansivo isso tá limpo, tá aberto, tá fluindo. Então, isso são qualidades. Então, eu me lembro de uma aluna aqui, das Três Marias, que uma vez comentou que ela sente muitas vezes, ou sonhando, ou em experiências espirituais, que ela fica maior. Nossa, parece que eu sou muito grande. E eu vi um ser muito grande. Essa sensação de ser maior, muitas vezes são os nossos corpos energéticos respondendo a nosso momento de expansão de consciência, nosso momento de meditação acontecendo ali. Então, eu estou concentrada, né? Eu estou focada, sei lá, numa oração, numa meditação, numa conexão espiritual. E eu começo a sentir que eu estou crescendo, literalmente eu estou me desprendendo temporariamente do corpo físico e atuando com os meus corpos que estão mais expandidos e que realmente são maiores. Aqui, eu nem ia entrar nesse detalhe, porque acho que ele não é tão relevante. Mas as rosas, né, as flores, são algo tão importante para nós das Três Marias que eu quis muito trazer. Os chakras, eles também são chamados de lótus, propriamente dito, em alguns idiomas e pelos próprios indianos. Porque os chakras, eles realmente têm uma relação com o ato de desabrochar das pétalas das flores. Isso descreve a abertura dos chakras, né? Então, é como se eles realmente tivessem pétalas e eles desabrochassem à medida em que a gente está evoluindo. A flor de lótus, especificamente, ela é uma flor sagrada na Índia, porque ela nasce do lodo, e aí ela surge, né, como um botão e abre. E isso representa, tem um caminho simbólico muito bonito, né? Do algo tão belo se formar e desabrochar ali da lama. Então, representa muito o caminho de desenvolvimento de um ser primitivo rumo a uma consciência expandida, quando ele se desabrocha por completo. Segundo os clarividentes, que foram quem descreveram visualmente como são os chakras e como eles funcionam, eles dizem que a aparência dos chakras é de fato como o das flores, com as das pétalas, né? E aí eles até indicaram quantas pétalas cada chakra tem. E aí eu vou mostrar para vocês aqui de novo, ó. Lembra dessa figura aqui que eu coloquei na aula anterior, né? Com os chakras aqui, o nome dos chakras e tudo mais? Então, o próprio chakra coronário, que é conhecido como a lótus das 1000 pétalas, então os clarividentes descreveram esse chakra como 1000 pétalas. Então ele teria 1000 pétalas para serem abertas, para que ele desabroche e mostre o símbolo de Om, por exemplo, né? Um símbolo primordial. Esse aqui é o de Om, na verdade, né? Esse aqui eu já não sei nem qual que é. Este aqui, 2 pétalas, é o Ajna Chakra, né? Um dos que abrem com mais facilidade, não é à toa, porque os próprios clarividentes dizem que ele só tem 2 pétalas, então ele seria um tipo de flor que desabrocha mais fácil. Aí a gente tem o Vishuddha, que é o laríngeo, né? Com 16 pétalas, o cardíaco, que é o Anahata, com 12,
o chakra umbilical com 10, o chakra sexual com 6 e o Muladhara, que é o chakra ligado à terra, com 4 pétalas. Me chama a atenção porque o número 4 é um número que fala de estabilidade, esse chakra fala de estabilidade. A terra, basicamente, tem 4 elementos primordiais, então esse chakra é o chakra raiz, é o chakra que nos conecta na terra, né? O chakra sacral. Então, bem curioso eles trazerem essa informação visual que a gente não tem, né? Energia, né, como eu falei, ela demanda movimento, é importante que quando a gente fizer as nossas práticas de imaginação ativa, quando a gente estiver nos nossos momentos de práticas de conexão interior, conexão espiritual, equilíbrio dos chakras, a gente busque treinar a nossa mente para imaginar sempre energia em movimento. É melhor do que só uma luz parada. Se você só consegue a luz parada, é só a luz parada. Mas procure ter práticas, né, manter um ritmo de práticas em direção a esse movimento. Então eu coloquei aqui uma informação legal também, ela é mais do hinduísmo, mas se vocês se interessarem por consumir mais conteúdo sobre chakras, vão acabar cruzando com esses termos. Então, 3 qualidades da energia. E isso aqui reforça essa ideia de movimento, de fluxo, tá? Então, Rajas seria uma energia que tem atividade, ação, emoção intensa. Tudo que é rajásico, na medicina ayurvédica, ou uma emoção, enfim, é algo que agita, que dá movimento. Então, uma pessoa que tem o Pitta agravado, o Pitta é uma qualidade do corpo físico dentro da medicina ayurvédica. Ela tem que diminuir por um tempo durante o tratamento nos hospitais ayurvédicos as atividades rajásicas. Então, a pessoa já é a característica das pessoas que têm o Pitta dosha muito agravado, que a gente fala, são pessoas coléricas, né? Você vê que Raja vem de tudo que agita, então a pessoa já é agitada por natureza e ela gosta de se agitar ainda mais. E aí, então, a medicina ayurvédica já vai direto na raiz do comportamento das coisas. Olha, essas atividades aqui são rajásicas para você, te agitam. E aí você vai procurar atividades um pouco mais tamásicas, que te travam, que na verdade não vão te travar necessariamente, vão diminuir o seu ritmo. Então, tamas significa inércia e apatia. Também não é bom quando você está muito tamásico, você está cheio de bloqueios, todo travado, sem energia para se movimentar na vida. Também não é isso que se quer dentro da medicina ayurvédica. E o sattva, né? Sattva é tudo que está em equilíbrio. É a pureza, a sabedoria, é o ponto que a gente está buscando. Então, tomar um suco tal é sátvico para o chakra do umbigo, por exemplo. O suco tal, sucos amarelos, né? Porque dizem que é a cor do chakra. É bom, é sátvico. É o quê? Equilibra, ajuda a diminuir a agitação se estiver muito aberto, ou melhorar o movimento se estiver muito parado. Isso é que a energia sattva faz. Ela traz ao equilíbrio. Então, em termos de energia, buscamos sempre um ritmo, um fluxo, nunca a inércia. E nem a agitação completa quando a gente está falando de corpo físico, né? Quando a gente está falando só de energia, a gente quer a vibração máxima. Agora a gente vai começar a tratar propriamente dito um pouquinho mais sobre os desequilíbrios, né? O conteúdo de cada chakra, vamos lembrar que os chakras estão no nosso duplo etérico, eles estão nos nossos corpos sutis, eles não estão no nosso corpo físico. O ponto de contato deles com o nosso corpo físico são as glândulas, que a gente viu na aula anterior, né? A gente não tem só 7 chakras, a gente tem vários,
Eu até quero falar um pouquinho sobre alguns, mas além dos 7 que eu acho que são importantes da gente conhecer, pelo menos já ouvi falar. E esses chakras, então, que são pontos de energia, que são como vórtices, né, abertos para o campo exterior com quem a gente troca energias. O conteúdo deles, em geral, é formado por padrões repetidos em nós no nosso dia a dia. Isso é o pior de tudo, né? Ou seja, movimentos e hábitos repetitivos em nós criam os campos ao nosso redor. Do mesmo jeito que a gente viu as qualidades de energia que eu descrevi no slide anterior, né? Excesso de agitação, excesso de inércia e um equilíbrio. Com os chakras é mais ou menos a mesma coisa. Ou eles podem estar bloqueados, totalmente na inércia, travados, né? Ou numa situação tamásica, ou eles estão excessivamente abertos, numa situação urajásica, e a gente quer buscar o sattva, a gente quer buscar o equilíbrio, sempre. E o equilíbrio, e é isso que eu quero que fique gravado para vocês, o equilíbrio não é algo parado, né? É algo que tem um ritmo. Então imagina que, sei lá, ele gira assim, bonitinho. Pá, pá, pá. Né? E você está buscando expansão de consciência, você está tratando na sua vida questões daquele chakra. Por exemplo, o Vishuddha, o chakra laríngeo, que é o chakra da nossa expressão e comunicação. Então, digamos que você era uma pessoa que tinha problemas em comunicar de forma assertiva o que você quer para as pessoas. Então, sei lá, numa conversa com seu esposo, com a sua esposa, com seus pais, você não consegue colocar em palavras o que do outro está te incomodando, ou o que você espera dessa relação, você não consegue se comunicar legal no trabalho, porque assim tem sido, seja por traumas, por dores, seja lá o que te conduziu para esse comportamento. Com certeza o teu chakra laríngeo está inerte, bloqueado, ele não está expressando a tua essência, que é a função dele. Ele não está cumprindo essa troca de energia, então ele deve estar bloqueado. Se, por outra vez, você é uma pessoa que fala demais, que não dá espaço para outras pessoas falarem, que só quer comandar, né, todos os grupos que você fala, você exige que as coisas sejam da sua forma, e você quer falar, você só quer falar, mas nunca ouve, não tem comunicação, porque ele é o chakra da comunicação. Comunicação é emissor e ouvinte. E isso significa que você tem que fazer os dois papéis, né? Se você tá nesse estado de só querer falar, muito provavelmente o seu chakra abriu até demais. Como eu costumo dizer, ai meu Deus, vai entrar nos cortes, isso vai ficar terrível. Tá com o chakra arregaçado, meu. Tá arreganhado, frouxo. Inclusive, frouxidão de chakras realmente é um termo que muitos espiritualistas usam, e eu acho isso super engraçado, mas enfim. Veja, os dois são prejudiciais, porque em um você tá com uma trava, e no outro você tá desperdiçando energia, e também não tá num ritmo ideal, você tá lá, blá, 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 nada. Ele tem que ter um certo ritmo para manter uma troca de energia sátvica, saudável, ideal, perfeita, né? Na próxima aula também vai ser eu que vou dar e vai ser sobre leis herméticas, a gente vai falar sobre a lei do ritmo. A gente vai falar sobre a lei do mentalismo, um pouquinho mais. Então, aqui, quando a gente está falando de energia, vocês já estão vendo na prática o que é essa lei do ritmo. Tudo tem um certo ritmo, né? Tudo tem uma certa forma. Então, eu até coloquei aqui embaixo, né? Chakras fechados indicam que certas energias, como amor, comunicação, não estão sendo evitadas. Chakra cardíaco bloqueado é muito comum, a pessoa que ela não quer se envolver. Ah, mas eu saí de um relacionamento. Ah, mas é bobagem se meter. Não importa o que você realmente pensa sobre isso nesse momento.
quando a gente está falando de amar, a gente não está falando só de relacionamentos amorosos. Uma pessoa pode estar fora de um relacionamento e está com o chakra dela super expandido para os amigos, que também são amores para toda a vida, né? A gente precisa sair dessa neura que a mídia, sei lá, a sociedade, os poderosos, não sei, que vendeu pra gente que o amor da nossa vida necessariamente é um amor romântico. O amor da nossa vida são vários amores e nem sempre eles são românticos necessariamente, tá? Ou a gente vai ter um amor da nossa vida que é romântico e também amores da nossa vida que não são românticos. São amigos, são pessoas com quem a gente divide o mais profundo da nossa essência. Então, eu posso sim estar com meu chakra cardíaco aberto e não querer um relacionamento amoroso. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Mas rejeitar por completo essa possibilidade, não estar aberta a essa possibilidade, pode sim indicar um bloqueio, mesmo que parcial, de chakra cardíaco. Porque uma coisa é a pessoa que fala, olha, nesse momento eu estou empenhada em outras coisas, não vai acontecer. Mas se acontecer, se ela acabar conhecendo uma pessoa legal, ela também não está totalmente fechada para isso. Né? Uma pessoa solteira, estou dando esse exemplo. Existe a pessoa que ela realmente evita. Essa não quer se apegar a ninguém, nem a amigos, nem a família, ninguém. Então ela é o tipo de pessoa que fala, eu só quero me relacionar com os meus animais. E de fato é muito fácil, né, se relacionar com os animais, porque eles não têm escolha, eles não podem fugir, não vão te rejeitar, você que dá comida, você é o Deus da vida deles, né, então é uma pessoa que está com o chakra cardíaco com certeza bloqueado. Então, é preciso olhar para isso, tá? Não tem outro caminho. Todo pensamento, todo sentimento e toda experiência que uma pessoa tem influi na sua aura e a modifica. Então eu coloquei aqui uma figura do livro Mãos de Luz. Ali tem uma mulher expressando na aura dela a ira. Então você vê uns pontos vermelhos, uns raios, né? Provavelmente ela vai explodir, falar alguma coisa. Essa pessoa está exteriorizando, provavelmente. Do lado a gente vê a ira interior, né? Até quem fez o desenho colocou uma bolinha vermelha que vai entrar para dentro do chakra, porque essa pessoa não vai falar, tá? Muco etérico causado é esse aqui, o do muco etérico. Ó. Muco etérico causado por aspirar cocaína. Tá falando de uso de drogas aqui. Então, se forma na aura energética já um muco. Só um minuto que eu preciso tirar o meu gato. Ai, Wayne! Voltei. Então, aqui está demonstrando o efeito de drogas, e isso inclui o álcool, tá? O exemplo aqui é uma droga ilegal, mas drogas legais também têm efeitos sobre os campos de energia. A gente conversou sobre isso um pouquinho quando eu falei do chakra umbilical e a influência dele para você, que ele é um radar psíquico, né? O quanto a gente consumir álcool e alguns tipos de alimentos mais pesados podem influenciar no nosso radar psíquico, que é o chakra que está ligado diretamente à nossa digestão, por exemplo. Aqui também é uma pessoa que utilizou drogas e as marcas que são deixadas, na aura deles. Desenvolvimento versus limpeza de chakras. Aqui tem uma confusão clássica e assim, vocês vão achar muito material passando informação errada. Desenvolver chakras, ou seja, abrir os chakras, né, tornar eles capazes, né, trazer a abertura deles para haver troca de energia, aumentar o fluxo de energia, é uma coisa. Limpar os chakras de bloqueios é outra coisa. Então, vamos entender a diferença, né? Limpeza de chakra.
eu tô com o chakra obstruído, não necessariamente por traumas ou questões muito importantes, mas porque eu fui numa festa, num bar, e lá teve de tudo, teve briga, todo tipo de campo energético que se pode imaginar. Então, não adianta. Nossos chakras estão abertos, a gente está captando esse tipo de energia mais pesada em todo lugar, tá? Fui num, sei lá, hospital, num velório, num cemitério. Esses lugares têm campos um pouco mais densos de energia. Fui no shopping, tá? Tá cheio de gente lá com os pensamentos de doido também. Voltei com o campo meio pesado, especialmente quem é mais sensível. Limpar os chakras pode ser suficiente. O que limpa o nosso campo? Meditação, a pulsação de energia. Lembra do exercício que eu ensinei da última vez? Para o campo mental da gente, com o ajna. Imagine uma bolinha de luz pulsando, né? Se possível, imagine ela se transformando em 3 e ficar pulsando nesses chakras adicionais do ajna e pulsa, e se mantém ali por alguns minutos. Isso limpa, né, auxilia na limpeza do nosso campo mental e em qualquer sujeirinha, vamos dizer assim, isso aqui é a passada de vassoura. Agora, se tu fez uma obra, né, se você tá com um chakra realmente bloqueado por questões emocionais tuas, a limpeza não vai resolver, tá? Então, reiki ou técnica de cura, claro, também limpa. Incensos, florais, cristais, o yoga, né, por exemplo, movimentação do corpo, yoga como prática física, porque o yoga, na verdade, é uma filosofia de vida e ele envolve muito mais do que só os asanas, que são as posições. Mudras, banhos de ervas, tudo isso auxilia na limpeza, mas nada disso desenvolve chakras. Isso corrige o nosso estado vibracional. Na outra aula a gente falou sobre estado vibracional, lembram que eu falei em tal hertz você está vibrando a sua cabeça, seu estado vibracional, seu cérebro está vibrando em alfa. Ali em alfa você já tem um estado de relaxamento, os pensamentos começam a diminuir o ritmo se eles estavam muito acelerados. Aí, com o estado vibracional corrigido para um estado mais relaxado, você tem condições de manipular energias, de prestar um pouco mais atenção no que você precisa fazer para desenvolver os seus chakras. Então, por que essas coisas todas que eu falei não desenvolvem chakras? Então, ou não limpam, por exemplo, num caso de um trauma muito grande ou de uma autossabotagem, de uma prisão mental já pré-estabelecida, porque eu não consigo sair daquele estado. Então, eu tenho, sei lá, um bloqueio de criatividade muito importante no meu chakra sexual, onde ficam ali os nossos chakras em cima dos nossos órgãos reprodutores, né? Então, eu tenho ali uma questão com o feminino, no meu caso, que sou mulher, por exemplo, um bloqueio, né, não aceito certas limitações de ser mulher, ou eu tenho uma questão com a minha mãe, eu vou fazer floral, incenso, blá, 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 1 milhão de vezes para resolver este bloqueio, essa limpeza, e como eu falei, né, energia é movimento. Na hora que eu faço, pode ser até que limpe, mas 3 segundos depois eu já estou de novo na minha fixação, no meu trauma, na minha limitação, na minha crença, e aí ele bloqueia de novo. Entendem por que não resolve? Por isso que essas coisas não dizem. E como é que eu faço para abrir o meu chakra cardíaco? Você precisa amar. Você precisa amar, cada vez mais amar, para cada vez mais abrir o chakra cardíaco. E como que você ama? Se você está cheia de bloqueios psíquicos, traumas de infância, vocês entendem como não é simples? Como não é 1 mais 1 são 2, acende 2 incensos, bota uns cristal e tal, vai resolver a minha vida? Quem me dera se fosse, né?
R$ 50 ali na lojinha de cristais e, pô, meus problemas estavam resolvidos. Quem me dera que fosse, mas essa não é a realidade. Desenvolver os chakras envolve transformação de vida, um olhar para as sombras, evolução, buscar uma evolução. Não tem segredo. Quer dizer, não tem atalho, né? Não tem como ser diferente disso. Sabendo que energia sadia, então, é movimento, mobilizar energia quando percebemos pensamentos intrusivos ou indesejados pode ajudar a dispersar esses pensamentos. Venham eles de onde vierem, das minhas próprias crenças limitantes ou de influências externas. Mobilizar energia, você vê que eu coloquei uma figura aí de uma moça usando energia. Imagina que esses insetinhos são como se fossem larvas astrais, miasmas, né? Que ela está impedindo que eles avancem. Então, tá sentindo estranho, tá sentindo uma angústia, tá sentindo que algo não tá bem, não importa muito de onde vem a princípio. Fecha o olho, já imagina um globo de luz ao seu redor, energia pulsante. Eu tenho dificuldade, até quando eu faço aquela da pulsação nos chakras que eu ensinei, aquele exercício que você imagina um centro de luz, uma bola de luz, né, como se fosse um pequeno sol, e imagina ele pulsando. Eu tenho ainda um pouco de dificuldade de imaginar a energia pulsando. Eu gosto de imaginar ela como a superfície do sol, por isso que eu escrevi aqui embaixo como um exemplo. Vocês já viram essas figuras, esses vídeos da NASA em que a superfície do sol ela é cheia de lava e aquilo se mexe? Também é uma forma de você imaginar e intencionar a energia em movimento, mesmo que não seja pulsante, tá? Então, isso também é uma prática se você tem dificuldade de imaginar essa luz pulsante. Sentiu uma energia esquisita? Concentra toda a sua atenção nisso e começa a imaginar literalmente que a energia está pulsando para fora, empurrando para fora. O que quer que seja, inclusive os teus pensamentos, as tuas formas de pensamentos, se estiver no seu campo e for algo simples, vai sair, entendeu? Vai sair. Óbvio que algumas coisas exigem tratamentos com terapeutas mesmo, orar, mentalizar, né, usar como um mantra o próprio nome de Deus, então Jesus, Deus, e imaginar a energia, pum, pum, essa dica do Wagner Borges, eu passei uma playlist, né, para vocês, vou colocar ela aqui também no link dessa aula para deixar registrado uma playlist que eu fui criando com vídeos dele, e ele fala de um caso que aconteceu com ele, uma vez, que ele pulsava energia e não saía, era realmente um obsessor, não saía do campo dele, voltava. E aí o mentor dele falou para ele fazer isso, usar como um mantra o nome de Deus. E ele achou que aquilo não era necessário, e aí o mentor dele falou para ele que ele precisava ser mais humilde. E o meu gato, gente, desculpa, ele não tem limites. Enfim. E aí o mentor dele falou que ele precisava ser mais humilde e que sim, em alguns momentos a gente precisa evocar o nome de Deus até nessa hora, não que Deus já não esteja com a gente sempre, mas para concentrar ainda mais o nosso pensamento nele. Engraçado é que isso, quando ele contou essa história, eu me lembrei daquela passagem de Jesus que ele fala que algumas castas só saem com jejum e oração, né? O que é o jejum e oração, senão concentração e disciplina, consagração, né? Faz muito sentido. Defesa psíquica na presença de seres trevosos ou miasmas e larvas astrais demandam movimentação de energia. Meditação, por exemplo, não anula os pensamentos, mas equilibra o fluxo de pensamentos. É aquilo que eu falei das qualidades de energia.
nem muito ativo, nem muito inerte, é um fluxo contínuo saudável, tá? Isso tem relação com o nosso campo mental também. E aqui eu fiz uma sugestão no rodapé do slide. Imagine uma cúpula de proteção ao seu redor pulsante, ou dessa forma que eu falei do Sol, que movimente energia. Então, sentiu que precisa, né? Uma outra forma que eu gosto de imaginar também, que apareceu para mim na minha cabeça, assim, foi uma sugestão minha mesmo, ou talvez dos meus anjos da guarda, vai saber, uma cúpula. Uma vez eu vi em meditação em volta da minha casa, né, era um escudo de luz que ele formou como se fosse várias escamas. Eu não sei se vocês já viram escamas de pirarucu, né? Ela tem uma escama muito grande, o peixe. Ele é um peixe enorme, né? A Suá, ela vai saber. É, com certeza. E as escamas, né? Elas se posicionam umas sobre as outras sempre. E eu via essas escamas se posicionando, né? Como as de dragão, por exemplo, dos filmes, das animações, enfim. Aquilo também é um movimento. É um pouco mais rígido, mas também é um movimento. E isso apareceu para mim numa meditação, num momento em que eu estava me sentindo profundamente atacada. Então, naquele momento, imaginar uma coisa mais densa, mais densa não, mais forte do meu ponto de vista, me protegendo, mesmo sendo de luz, fez mais sentido para mim. Então, foi uma imagem que veio na minha mente, né, de uma cúpula toda como se fosse vários escudos, várias escamas, uma por cima da outra, e elas se moviam também. Ó, aqui. Bloqueios de chakras podem ser resolvidos com a pulsação de energia no chakra específico. Como eu expliquei, a bolinha pulsando luz. Esse é um exercício que a gente deveria fazer todo dia. Manter um fluxo dessas práticas também é uma forma de ficar saudável. Que foi, príncipe? É, meu gato quer atenção, tá aqui, ó. Enfim. Casos mais sérios de bloqueios, miasmas importantes que, sei lá, você sente que não está saindo, podem requerer tratamento com terapeutas que têm mais prática com isso. Então, o Reiki, a cura prânica, Shambhala, a apometria, são técnicas que manipulam energias, e geralmente quem estuda essas técnicas, quem se dedica a elas, tem mais prática, tem mais lida com isso. Às vezes é uma pessoa que já é um clarividente, então quando você chega para um tratamento, a pessoa já olha para o teu campo e ela já vê onde estão os bloqueios e consegue te ajudar. E aí aqui eu fiz um apontamento importante, né? Realizar essas limpezas vai liberar a pessoa para viver a vida e manifestar a sua essência, mas não facilita as coisas. Como assim, Rafa? Então, imagina que eu estou aqui com um bloqueio no meu chakra laríngeo. Não consigo expressar da forma que eu gostaria ou que eu deveria aquilo que eu penso, sinto e quero. Não expresso para ninguém, nem no trabalho, nem para o meu esposo, nem, enfim. Vou lá, faço um tratamento energético e aparece o bloqueio do chakra laríngeo. O bloqueio do chakra laríngeo é uma consequência do meu padrão de comportamento. E aí eu chego com essa queixa para o terapeuta falando, é muito difícil para mim. Às vezes eu não chego nem com essa, é muito difícil para mim me comunicar. Às vezes eu nem chego com essa queixa. Às vezes eu chego com a seguinte queixa, de tão cega, né, tão autossabotagem com crenças limitantes que eu chego com a seguinte queixa. As pessoas nunca querem fazer aquilo que eu quero. Nossa, ninguém nunca me entende, ninguém nunca enxerga o que eu estou sentindo. E aí o terapeuta, com muito cuidado, vai conduzindo a pessoa para o lugar de primeiro enxergar. Tipo, ó, mas você está comunicando para as pessoas o que você sente, pensa e quer? E aí a pessoa, opa, entendi. Só que neste meio tempo, ao longo das sessões, além de fazer esse trabalho terapêutico, ele já vai limpando o chakra também. E aí, com o chakra limpo, né, então o bloqueio energético saiu, mas a consciência de que eu preciso atuar
fique um pouquinho mais fácil, eu vou ter a sensação de que é mais fácil ou mais fluido, mais natural fazer o que precisa ser feito. Então, nossa, eu tinha muita dificuldade, eu achava que era isso, isso e isso, que as pessoas não me entendiam, não me ouviam. Mas eu fiz uma sessão de limpeza, limpei bacana o meu chakra, tirei os bloqueios e pude compreender que às vezes a própria limpeza é o que vai ajudar eu a enxergar o que eu preciso fazer para corrigir esse comportamento. Mas o comportamento não se autocorrige. Eu preciso viver isso, né? Não é mágica, não é tipo, ai, nossa, levantei da maca e agora eu sou o puro suco da autoestima e da coragem. Não, isso não é realidade. Isso daí seria mágica. E o que a gente está falando aqui não é mágica, né? É processo evolutivo. Então, infelizmente, as coisas não acontecem desse jeito, né? Chakras perturbados correspondem a qualidades da estrutura do caráter que necessitam de transformação. Então, um bom terapeuta energético, com um bom clarividente, pode inclusive enxergar no bloqueio do teu chakra aonde é que está a questão de personalidade que você precisa corrigir. Tá? Os excelentes clarividentes tinham essa habilidade. A Barbara Ann Brennan, autora do livro Mãos de Luz, ela classificou inclusive perfis de personalidade baseado na quantidade de pessoas que ela atendeu que tinham os mesmos padrões de bloqueios de chakra, e aí ela pôde criar uma classificação até para dizer o perfil mais ou menos de cada personalidade, aonde é que tinham que ser corrigidas questões psicológicas. É muito interessante, né? Não tem um clarividente assim, com essa quantidade de pacientes também em cada esquina. Mas é bem interessante o ponto de vista dela, e uma coisa é certa, a correção, a transformação de vida, né, a metanoia, como diz a Bíblia, que é a transformação, a conversão, literalmente, precisa acontecer, tá? A limpeza dos chakras, ela talvez auxilie você a poder enxergar esses padrões, mas não vai fazer com que você simplesmente haja da forma que você tem que agir. Você vai ter que fazer esse esforço, não tem jeito. Ai, queria, viu? Queria. Antes de entrar em oração e meditação, aqui é um último conselho, vamos colocar assim. Preste atenção no seu padrão de pensamentos. Ai, nossa, estou muito agitada, mas agora é a hora, eu preciso correr porque eu vou entrar em oração com as minhas amigas. Ou, ai, nossa, eu tenho sessão de passe espírita agora, nananã, ai, porque eu vou fazer uma doação de energia. Como que você está neste momento, meu anjo? Presta atenção no seu estado de pensamentos antes de entrar numa batalha espiritual. Porque tudo isso que eu falei não deixa de ser uma batalha espiritual. Ah, não, mas eu vou só sentar e orar, meu anjo. Quando você senta e ora, sozinho ou em grupo, quando você vai fazer uma doação energética, quando você vai dar uma palestra, seja lá o que for, é algo que pode iluminar a vida de alguém, então você está acendendo uma tocha no meio de um campo selvagem, tá? O Wagner Borges também faz uma associação bacana que eu gosto, que ele fala o seguinte: imagine que você está num descampado de neve, nevou muito, está muito frio, e aí você vem e acende uma fogueira. Você acha que dá para dormir assim tranquilo se você estiver sozinho? Não, porque você sente frio e está se aquecendo na fogueira, mas os predadores também sentem frio. Eles também querem se aproximar da fogueira. E se você não estiver vigilante, eles vão se aproximar o suficiente para te dar o bote. Então, quando você vai fazer qualquer ato espiritual que vai elevar a sua vibração, ou ainda pode elevar a dos outros, preste atenção no estado de pensamentos que você está tendo antes de entrar. Por quê? Porque isso pode ser uma porta aberta para ataques. Né? Os trevosos são exploradores dos nossos defeitos.
e ligam-se a nós por tudo aquilo que ressoa entre nós e eles. Então, eu já sei que eu tenho defeitos, óbvio, todo mundo tem. Tenho que fazer ali uns 5 minutinhos de silêncio, procuro imaginar locais de relaxamento para mim. Então, por exemplo, se a praia é um lugar que é relaxante para mim, no meu caso pessoal então eu fecho o olho antes de qualquer coisa. Fecho o olho, imagino os meus pés assim, afundando na areia e a água rasinha ali vindo e voltando, vindo e voltando. Se eu fizer isso por 3 minutinhos, eu já altero o meu estado vibracional, já subo um pouquinho para alfa. Tudo em mim se acalma. Estando com o estado vibracional melhor, eu me torno mais consciente do que está acontecendo ao meu redor. Então, eu posso me defender melhor. E com relação à melhoria de caráter, melhoria de atitudes, os trevosos tocam em nós, geralmente naquilo que em nós ressoam com eles, né? A tal da brecha que no cenário cristão a gente fala tanto. É a brecha no muro de contenção, no muro de defesa. Ah, então se eu tenho um problema, um vício, seja no que for, nas telas, né? E esse vício geralmente não é em consumo de coisas assim espetaculares, geralmente são em coisas inúteis, fúteis ou até piores do que isso, né? Como pornografia, jogos, outras coisas. Ou eu tenho uma soberba, né, uma mania de julgar os outros, assim, de bate-pronto, ou uma invejinha, alguma coisa assim, todo mundo tem, gente. Todo mundo tem. Não, eu tô aqui falando com vocês e quando tava escrevendo essas aulas, ó, tá tudo aqui. Também estava refletindo sobre isso. Serve para mim também. É nestes pontos, nessas falhas que nós temos e já sabemos que temos, que os trevosos se conectam com a gente. 99% dos assédios extrafísicos ou obsessões ocorrem por aquilo que eles encontram dentro de nós. Eles sabem aonde eles vão bater. Né? O livro da Arte da Guerra está certo. Eu mantenho os meus amigos por perto e os meus inimigos mais perto ainda, porque eu sempre quero saber qual é a fraqueza deles. É isso que uma das coisas que esse livro diz é isso. E é assim mesmo que eles trabalham, né? Então, por isso que se aprimorar é tão importante. Imagina só se eu estou me deslocando para uma visita para uma amiga que não está muito bem. Estou dando um exemplo aqui, tá? Não estou nem falando de médium, de cura, de passe, de nada, hein? Pessoa normal. Estou me deslocando, hoje eu vou visitar a fulana. Ela não estava muito bem e eu me ofereci para ir passar uma tarde com ela esse final de semana, por exemplo. E eu tenho um problema de autoestima baixa. Imagina só se no deslocamento até a casa dessa amiga eu acabo presenciando uma situação de alguém sendo atacado na autoestima, ou de alguém rindo de mim, duas pessoas conversando e rindo de mim, e eu tenho a sensação de que eu estou inadequada. E aí eu chego na casa da minha amiga tão desequilibrada quanto ela. E não vou ser, talvez, um ponto de cura e de ânimo para ela como eu seria. Talvez eu até consiga, mas já não vai ser, talvez, tão empenhado da minha parte, porque eu não estou concentrada mais nisso. Eu não estou transbordando, eu estou com uma rachadura. Eu estou vazando energia. Eu não estou transbordando ela para alcançar outra pessoa. E aí? O que a gente faz? Essas coisas acontecem? Sim, elas acontecem.
elas acontecem e tem acontecido o tempo todo, né? O que a gente pode fazer, né? Eu até coloquei aqui no slide 3 exemplos, né? Condicionamentos mentais, autoestima baixa, autobloqueios, autossabotagem, terapia, ler mais conteúdos que tratem disso. Então, eu sei que eu tenho um problema com autoestima, seria interessante fazer terapia. Não tenho condição? Procura grupos gratuitos que tratem disso, converse com outras pessoas sobre isso. Às vezes você tem uma amiga ou amigo próximo que já passou por esse tipo de bloqueio, de trauma e que pode te dar conselhos. Procura mecanismos dentro do que o seu braço alcança nesse momento, dentro das tuas condições. É uma leitura que vai provocar reflexões e pensamentos e que pode começar a te tirar desse lamaçal que te limita, dessa lentidão, dessa fixação, né? Isso vale para todas as outras coisas. Isso vale para tudo isso. O caminho é esse. Enquanto eu faço esse trabalho interno, a limpeza dos chakras vai ajudar e muito. As coisas elas têm que acontecer junto, né? Você vê quanta coisa que a gente tem para se ocupar com o nosso autoaprimoramento. Se a gente está realmente empenhado com isso, não dá para ter tempo de ficar reparando nas cracas dos outros. Né? Bem diz aquele versículo que fala, por que você está olhando o cisco no olho do teu vizinho se você não vê a trave que está no teu olho? Né? Acorda, que tem tanta coisa para trabalhar no teu próprio campo. Deixa o cisco do outro para lá e se concentra em reforçar as tuas proteções, em reforçar o teu campo, em ter cada vez menos bloqueios, traumas, sabotagens cada vez menos óbvias, né? Meu objetivo é que um demôniozinho de baixo escalão já não encontre em mim coisas que ressoem com ele, porque esse nível de sujimundícia e energética eu já superei. Vai ter que ser um cramunhão ali de segundo escalão para me incomodar. Deve ter, tem, vou me ferrar igual? Vou, mas já tem menos. Já tem menos deles ali. Né? Os de baixo escalão é o que mais tem. E sigo aprendendo, e sigo trabalhando, e sigo compartilhando daquilo que eu tô aprendendo, né? Aí, ó, como abrir o chakra cardíaco. Amando, e como eu amo. Aprendendo sobre gratidão, reconhecendo no universo todos os motivos pelos quais eu sou grata. Olhando para pessoas que não têm as oportunidades que eu tenho. Olhando para minha saúde, né? Olhando para o meu redor. Não é tão difícil a gente encontrar motivos para ser grato. Se eu começar amando pela gratidão, já é um caminho, né? E aí eu coloquei aqui uma figura que para mim remete muito parecida com a bolha que eu construo na minha mente quando eu quero imaginar uma bolha de proteção. E quantas vezes eu precisei imaginar essa bolha até de olho aberto, porque estava em lugares em que eu não podia fechar o olho, né? No trabalho, em várias situações. Então eu só olho para um ponto fixo e começo a imaginar. Funciona. Nossa mente é o centro da experiência do que a gente veio viver aqui. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Revisitem as aulas anteriores, porque agora eu estou começando a conectar conhecimentos. Então, falar, o que era mesmo estado vibracional? O que era isso mesmo? O que era aquilo? Vai ser preciso vir revisitar. Eu mesma tive que reassistir algumas aulas para pegar tudo de novo e ver, era isso mesmo, tal. É normal, tá? Faz parte. Então, conteúdo não falta, coisa para a gente olhar na gente mesmo e como aprendizado não falta.
E é isso. Vou agora seguir com vocês para o exercício da telepatia, hein? Bora lá!